Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E a gente está aqui para falar sobre Boyhood. da infância. A juventude. Boa, estamos assistindo o filme. O filme é dirigido pelo Richard Linklater. Roberto, é o Ricardo Linka depois. Linka um depois. grande cara conhecido pela trilogia, né? Antes do Trilogia da amanhecer, meia-noite. né? Antes do amanhecer, depois do pôr do sol e antes da meia-noite, se eu não estiver enganado. Exato. E agora a gente vai contar a E história. Waking Life também. Waking Life é dele. Sim. Pode crer, tem o casal, né? Sim. Tá. O Ethan Hawke e a Julie Delpy. Exato. E aqui a gente tem a história, o grande barato desse filme é que ele levou 12 anos pra ser feito. Vai realmente contar a história da vida desse menino, que é o Mason. Uhum. E a gente vai acompanhar. E não só dele, né? Mas não da só dele, mas família dele. Isso, dos personagens familiares ou não que rodeiam esse menino aí desde essa infância, que vão passar pela sua vida. Sim. Ou os que ficam desde o começo até o fim da história, né? Que o filme vai tratar. Que Sim. ele vai pegar realmente a esperança até. Vamos dizer, onde a vida adulta começa ali, que é pós-faculdade, né? Quando ele vai entrar pra faculdade. Entrar na faculdade. É o período do primeiro ano da escola, né? Começa realmente na escola. E até o último ano, né? Até ele sair do Exato. colégio. Então. Cara, vamos falar, é um filme, acho que ele deve ser valorizado pela tecnicalidade de realmente conseguir essa façanha de 12 anos pra se filmar um filme. Imagina, né? Esse é o grande mérito do filme, né? Porque Exato. você, é diferente de outros filmes, como por exemplo o Melhor de Mim, que a gente fez a gente fez o vídeo aqui, que ele também trata de tempos diferentes, são 20 anos, acho, de diferença, eu não lembro, mas que você tem que usar atores diferentes, né? Porque você tá gravando tudo junto. Nesse filme não, ele foi gravado durante 12 anos com os mesmos atores, Envelhecendo junto com os atores. envelhecendo junto com os atores. Então você vê lá o personagem com 15 anos, ele tem 15 anos, ele tem espinha na cara e tal, né? E depois com 18 anos ele é um pouco mais velho. Isso é o bacana. grande mérito, né, do filme. Porque acho que a gente vai ser unânime ao dizer assim, a gente achou o filme um pouco chato, vai. Um pouco caído, né? É. Caído. Pois é. Porque, eu não sei, é um filme, a falta de conflitos, ou porque é um filme talvez tão mais naturalista possível, que retrata a realidade crua. quase que né, não existe talvez os exageros que a gente vê no cinema, não é necessariamente um escapismo, mas talvez ele retrata um pouco da visão da vida. A partir dos olhos de uma criança crescendo. exato. Uma criança do sexo masculino, Exato, e né? nada extraordinário. Embora o pra essa sexo seja criança. apenas uma construção social. Claro. Ele é boyhood, não é Girlhood. childhood, né? É. Então, a visão a partir do menino, como é que ele vai crescendo e vendo os conflitos que ele vai tendo, a percepção que ele tem da mãe, do pai, dos namorados da mãe, da irmã, e é realmente isso, né? Assim, o filme não tem um roteiro que segue o roteiro clássico de cinema, ele não tem a estrutura. Ele não tem uma estrutura de 3 atos, ele Não não tem tem. um conflito, um ponto de conflito, de virada de roteiro único Exatamente. que passe entre um ato e o outro, etc. Ele tem os conflitos que existem, alguns, assim, mas não são a base da história, né? Os conflitos eles se resolvem ali e a história continua. Às vezes não, porque como eu falo da vida, às vezes ele tem um conflito que não precisa necessariamente ser resolvido. Exatamente, por exemplo. Ele é Eu mais acho que a um ideia, marco, né? Existe assim, acho que talvez os pontos que marcam, né, que a vida do menino. E a gente vai ver também, ele é um ponto muito legal de ver, por ele ter sido gravado na época que o menino tinha aquela idade, ele é um reflexo do próprio tempo. Então, Sim. a gente vai ver desde as músicas que tocam na época, desde a tecnologia, então, Programas de TV, Exato. tecnologia, tipo de computador, até Isso a corrida política, né? Na época do Obama, a primeira vez que o Obama se candidatou, né? Não na reeleição, que era aquela Ataque coisa às de torres virar, gêmeas. exato, isso, a importância dele explicando, né, para as crianças o que significava. Isso é legal porque assim, geralmente a gente vê, por exemplo, vamos fazer um filme falando sobre as eleições do Obama. Aí você tem alguém tem que pensar assim, qual que era o telefone que as pessoas usavam na época? Sim. E aí, assim, Breaking Bad é um exemplo, ele não é passado agora, é passado quando existia só pro flip phone. Então você vê todo mundo usa flip phone. Mas é engraçado esse filme porque naquela época o que eles estão usando ali era o que se usava na época, né? Então, Sim. assim, tudo que está acontecendo ali também é visto com a visão da época. É um Então, product value, né? Sim. Então, até assim, production value, né? Production value. você falou da eleição do Obama, hoje, até a própria esquerda americana vê essa eleição com um pouco mais de cinismo. O Obama não era tudo isso, ele não tinha aquela
não é tudo que ele prometeu ser, mas na época a visão era de, nossa, uma Mudança, esperança, né? mudança, entendeu? Ganhou o Nobel da Paz sem feito nada. Exato. O que eu acho mais legal dessa parte que você está falando é que uma coisa é você falar sobre um fato depois que aquele fato aconteceu. Você pode selecionar muito bem as passagens que você vai usar. Por exemplo, vamos supor que exista um filme biográfico do Obama, que vai sair esse ano. Então pode ser que num certo momento do filme alguém vire pro Obama e fale assim, olha cara, mas cuidado, você ganhou o Nobel da Paz agora, mas talvez lá pra frente os americanos não gostem de você. Entendi. Aí vai ficar, mas como? Ele é o grande herói. Aí o filme acaba. Então assim, o cara já... É o conhecimento... Você já conhece o futuro quando você cria aquilo no passado. Exato. Nesse caso, não existe. No caso do Boyhood, não. Então, assim, isso eu achei o mais legal, porque, por exemplo, quando está tendo as eleições, que a gente está dando esse exemplo, o Obama ele não era só visto como uma grande esperança, uma salvação, ele era visto como ele é um fofo, ele era até, sabe, uma figura, um herói ali pro Ele é um presidente diferente, ele vai em programa de humor, ele era, tipo, até brincavam que ele gostava de quadrinhos, era um presidente nerd. Pareceu o Homem-Aranha, a famosa capa do Homem-Aranha com o Obama. Joga basquete, fuma maconha, nada sem camisa. Tipo, então, assim, exato, e por exemplo, a coisa da tecnologia, né? Você vê que numa determinada cena o pai pega o telefone deles e fala, deixa eu ver se ela não ligou ou se não mandou um SMS. Porque na época isso fazia muito sentido. Talvez hoje ele ia ver se não mandou um WhatsApp, ia entrar no Facebook. E o Facebook está presente no filme. Quando a gente vai chegando mais para os tempos atuais, que os personagens estão mais velhos, fala, eu vi no seu Facebook. Então você vê que eles usam elementos que estão correntes agora, né? Não é uma retroreferência. Exato. Né? Essa que é a grande sacada. E o fato dos atores também, isso que é engraçado, né? Assim, como é que você vai escolher um elenco se você não sabe se o moleque vai ser um bom ator ou não? Olha, isso é verdade. foda, assim. Até os adultos mesmo, né? Como é que você vai saber se o cara não vai se envolver em drogas e vai morrer, tipo, tá Philip ligado? Seymour Hoffman, que é um cara super que... Imagina, você tem que se comprometer, pegar uma equipe que você vão se comprometer a ficar 12 anos fazendo uma gravação. E imagina isso até pro próprio diretor, que ele falou que, por exemplo, assim, tinha temas que ele não pensava em tratar no começo do filme. Só que, 10 anos depois, a cabeça de uma pessoa muda completamente. Sim, Então você imagina assim, ele pensa você 10 anos atrás, o que você pensava, o que você acreditava. Hoje em dia, espero que seja mais diferente. A gente tem aqui uns espectadores que são adolescentes. Sim. Então, por exemplo, se você tem, sei lá, 16 anos, 10 anos atrás, você não vai lembrar nada. Não precisa nem ir tão longe. Pensa então há 2 anos atrás, cara. Verdade. 3 anos As atrás. coisas mudam rápido, né? A sua posição política ou a sua posição não política, eu sou PT, a sua posição assim, o que você acha da sociedade, qual a sua opinião sobre determinados assuntos, né? E você vê que a gente muda todo dia, né? Então você imagina uma questão de 12 anos. 2 anos atrás eu era um idiota. Hoje eu sou um pouco menos idiota, mas eu continuo idiota. Estamos rumo à desidiotização. Pô, eu achei que eles iam me defender, não. Não, cara, eu concordo com o Fernando do presente. Você estava comentando comigo antes da gente gravar que é difícil a gente se identificar porque é uma história muito americana. Uma história muito americana, eu acho. Também tem isso, tem esse grande... gente, porque nós três a gente não conseguiu se envolver, acho que emocionalmente, de se importar tanto com a trama, porque realmente, como você falou, não tem um conflito. Em algumas partes a gente estava comentando, a gente até tem essa conexão, mas na maior parte do filme isso não acontece, né? Não, existem coisas que a gente se conecta, vou dar um exemplo que a gente até discutiu. Quando o pai promete que vai dar o carro pro filho quando o filho fizer 16 anos e ele vende o carro e simplesmente esqueceu, né, que ele ia dar o carro pro filho. Aí às vezes é uma promessa que ele fez assim, não, vai filho. Nossa, animal esse carro, não, vai ser seu. Exatamente. Né? Coisas de adultos. Agora assim, notem que a gente não se identificou com o fato de ganhar um carro do pai, porque isso não faz parte da realidade do brasileiro comum, né? E no filme tem muitas coisas que não fazem parte da vida do brasileiro comum e fazem parte do americano médio, né? Então assim, mas a gente se identificou, por exemplo, com o fato da promessa que o adulto faz para a criança, né? E acaba não cumprindo porque para adulto aqui não foi uma promessa. Eu lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, tinha, sei lá, 10 anos, 8 anos de idade, sei lá, e aí eu, pai, vamos tomar sorvete? Aí ele, não dá agora, vamos no sábado.
E tipo, era terça-feira. Aí eu, beleza, então pra mim, Sábado. semana inteira, sábado é dia de sorvete. Você Sabe? vai esperar ansiosamente. Você vai esperar. E você vai chegar no sábado e falar, pai, você falou que você ia me levar hoje. Aí ele, puto, hoje tem jogo, sabe? Pode crer. Então assim, e pra criança isso é uma traição, né, cara? Que você fala, Porque a palavra do adulto, né, assim, principalmente se é uma coisa que você tá esperando muito, assim, geralmente o cara fala não fala pra falar e você levou aquilo muito a Pra sério. se livrar daquele problema naquela hora, né? Não, enche o saco, que sábado que vem a gente vai. Mas que, né, tem um conflito, mas a gente vai ver uma evolução muito bacana, talvez não tão perceptível no primeiro momento, dos personagens que rodeiam o menino. Sim. Né? Tanto que uma das coisas que eu mais gostei foi o relacionamento do menino com o pai, apesar de no começo dar tudo a crer que é um pai ausente, que a gente vai ver pouco ele. E cara, ele E o filme inverte, mostra o esse pai aparecer em paradigma, todos né? os momentos. É verdade. E legal. uma das coisas mais bacanas de ouvir as reflexões que ele tinha com o pai dele tentando ser diferente, né? Perguntava, e aí, tudo bem, os filhos? Tudo. Não, não quero isso, não quero. Peraí, me fala aí. Pô, como é que tá seu amigo? Seu amigo é um idiota? Pode falar que ele é idiota. É uma coisa natural, mas que ele tava tentando forçar. E, cara, isso é muito identificável. E é uma das coisas que eu mais gostei. E a menina deu até uma bronca nele, e ele falou, não, é verdade, eu mereço essa bronca, eu vou repensar, vou tentar fazer uma coisa diferente. O menino, né, pergunta pra ele, e as suas namoradas, como é que tá? então. Aí ele, tá, acho que eu entendi. Tá vendo? Tem que ser uma coisa natural. E até quando eles falam sobre sexo também. Isso é uma coisa que eu me identifiquei muito, cara, porque assim, meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos e eu morei com a minha mãe durante esse tempo todo. E eu via meu pai de vez em quando igual a ele, assim. E era muito claro pra mim, assim, às vezes chegava aquele silêncio constrangedor, porque uma pessoa que você não conversa, parece até o contrário, mas uma pessoa que você nunca vê, você tem muito pouco assunto. É verdade. Né? Porque a pessoa que você vê sempre, por menos coisa que aconteça, você se identifica com ela, você pode falar pra caramba. Agora uma pessoa que você vê de vez em quando, o que eu vou falar? Eu vou falar daquela pessoa, ele nem conhece, vou ter que explicar. Tem que dar um contexto que a falta de contato, de convívio, não dá pra ter esse contexto. Você desiste e você fala, não adianta, exatamente. Vai gastar um tempo que não vai dar importância. E fora que não é, por exemplo, às vezes você tem um amigo que você não vê há muito tempo, mas você Mesma sabe coisa, que ele tá vivendo mais ou menos a mesma coisa que você. Então, às vezes é diferente, porque assim você fala, pô, sei lá, se você tem 18 anos, você tá na época de perguntar pros seus amigos, e aí, você vai fazer faculdade? Você vai não sei o quê? Agora pro seu pai, que tipo, ele é muitos anos mais velho, e você fala, o que eu vou conversar com meu pai, sabe? Sobre, acho que eu vou conversar sobre, não sei, não faço ideia. E às vezes é o mesmo assunto, né, cara? Às vezes, por exemplo, você tem 12 anos, você conversa com seu amigo normalmente, chega aquele seu tio e fala, e aí? Já comeu buceta? Entendeu? É verdade. Você fala, porra, você não quer conversar com isso de uma pessoa mais velha e tal. Mas uma pessoa da sua idade, você até... Não, eu tô gostando daquela menina e tal. Você se identifica. Outra parte que a gente se identificou bastante é aquela parte que ele tá lá naquela festa que ele foi lá com os amigos do irmão mais velho. Ele tá na casa abandonada lá. Isso. Que aí fala, e aí, quem quer que já transou? Já, claro. É muito engraçado, porque assim... Cara, todo menino vai se identificar com isso, porque assim, ninguém que tem 12 anos 13 anos é virgem. Não, ninguém. Todo mundo, não, já peguei. Como é que faz? Já peguei a menina do condomínio. Se condomínio, do condomínio da minha tia. Da praia. Se te perguntam na escola, a menina é do prédio. Se te perguntam no prédio, a menina é da escola. Se te perguntam na praia, a menina não. E aí, de vez em quando, alguém da escola conhece alguém do prédio. Aí fudeu. Aí é a menina da praia, sabe? Então você vai sempre alternando. Cara, eu lembro, olha que bizarro, a gente nem tá falando isso mesmo. Histórias de Luiz. Meus amigos me falavam que quando você transava, tipo, sabe aquela pelezinha que segura o freio do pênis? Eu sei. Que aquilo ali era o cabaço e estourava. E aí eu ficava, cara, quando eu tô mijando, ninguém pode ver que eu tenho cabaço ainda, entendeu? Então eu queria pegar um negócio e cortar. Olha que absurdo. Luiz Judeu, então, tá vendo? Quase fiz circuncisão. Mas você imagina a cabeça da criança aqui, né? Ainda bem que eu conversei com meu pai, mas falou, não, não tem nada a ver, para com isso, não corta nada aí. Não, mas cara, ainda que você tinha, sei lá, você devia ter uma abertura pra falar isso com seu pai. É verdade, às vezes tem muita criança, que nem tem tem muito isso, adolescente que, não tem essa abertura. É verdade, eu Hoje, lembro. hoje tem Google, né? Tem, hoje é um pouco mais fácil. Hoje você descobriria que, sei lá, você ia menstruar em 3 meses. Exatamente. Eu Eu perguntei pro meu pai, eu lembro na época do Mamonas Assassinas, eu falei, pai, o que é suruba? É uma coisa muito feia, depois vai aprender. Tchau. Coisa muito feia, Depois aprende.
Na verdade, eu acho que ele falou depois de um jeito assim. Mas é isso, assim, quando você tem essa conversa de vez em quando, acaba ficando uma coisa um pouco assim. Mas eu gostei também da evolução do pai. Primeiro que eu gosto do ator pra caramba, do Ethan Hawke. Ele é a estrela do... Assim, ele é o Leonardo DiCaprio do Linklater, né? Do Linklater, faz todos os filmes dele. Ele faz todos os filmes dele e parece que ele tem uma parceria muito boa, assim, eles trabalham funciona bem, né? Você percebe isso. E ele é um cara que evoluiu bastante, assim, com o tempo. É engraçado até, assim, eu gosto mais dele velho do que ele novinho, assim, aquela cara de moleque e tal. Isso tanto nos filmes do Antes do Amanhecer e todos aqueles, quanto agora, assim. E você vê que, assim, não é só o ator que envelheceu, né? Ao personagem foi dado um figurino diferente. Ele era um cara que se vestia mais molecão, acho que pra mostrar meio que ele tava meio preso ali na pós-adolescência dele, né? Ficou preso. Ele demorou pra amadurecer. Exato. Eu acho legal que ele apareceu com bigode. Também. Ele sempre conversa com o filho dele. Eu acho legal o relacionamento do filho dele com o pai, né? Crescendo, chega uma hora que quando ele já tá quase no fim do filme, que o menino, né, não tá namorando mais a menina lá da faculdade, né? Acho que é da faculdade, né? Não, é do colegial. Do colegial, acho que a menina foi pra faculdade e ele ficou. Isso, exato. E aí o pai dele fala, que nem sua mãe, sua mãe, o cara que ela queria de mim é o que eu tô agora, e ela não tinha paciência pra esperar. Então você vê como faz assim, e a vida é realmente assim, né? Tecnicamente ele é muito bem feito, né? Você vê, por exemplo, até a fotografia, você imagina para manter uma fotografia consistente durante 12 anos, né? Para você pegar, por exemplo, manter escolhas musicais que façam sentido durante 12 anos. Começa com Britney Spears, termina com Lady Gaga. Então assim, você tem toda uma verdade. Você tem uma evolução natural das coisas acontecendo. Eles começam jogando, sei lá, Xbox 1, jogando Halo ainda. Jogando Halo. E depois terminam jogando, sei lá, Wii. Eu não lembro exatamente. Caraca, a gente tá velho. No começo você jogava Halo já? Primeiro o Xbox. Xbox One. Xbox. E assim, o filme, ele tecnicamente... Eu achei ele muito bom, assim. Certo. Você vê que, por exemplo, tem eu tô gostando mais do filme enquanto a gente tá conversando, sabe? Olha. Ele é um filme que ele é mais legal quando você não está assistindo. Eu ia falar isso. Porque a gente tá resumindo as partes boas. As partes legais. Que a gente gostou, né? Tem coisa... Eu gosto muito do Linklater, que uma das coisas que eu gosto mais dele é que, através só do diálogo, ele consegue colocar situações muito legais, que você fica pensativo, né? E até frases até que são até poéticas, assim, que em uma frase ele consegue colocar vários significados. Isso no Antes do Amanhecer, na trilogia do Antes do Amanhecer, você vê muito isso. Forte. É muito forte. O filme é só duas pessoas conversando o tempo todo, os 3 filmes, e são excelentes. Duas pessoas conversando, não é tipo assim, vários personagens. Duas pessoas conversando. E é uma conversa interessante e que te leva pra vários lugares, assim, né? Isso. E a direção, ele repete nisso, né? Que é a coisa do movimento. As duas estão conversando, mas elas não estão paradas. Isso, as pessoas estão conversando, mas elas estão andando. Então a câmera vai fazendo um traveling, é o movimento da câmera, né? Focando nos atores. Então, por exemplo, quando ele tá conversando com a menina de bicicleta, eles estão conversando e você vê que ele andou um tantão de distância. Que a menina tá de bicicleta super devagarinho e ele tá andando e conversando com a menina, e você vê que eles vão se distanciando da escola cada vez mais. Isso torna a cena mais interessante. Não é só momentos que estão em carros, né? Ele com o pai de novo. Direto. Ele andando na cachoeira com o pai. Exato. O cenário se altera muito. Exato, né? acho que esse é o principal. É o cenário que se altera. Ele conversa na lanchonete, depois no bar, e depois aquela cena ótima que ele tá já um pouco maior que o amigo de quarto dele, que só ficava lá no sofá, tocando guitarra e fumando maconha. Ele agora é um músico de sucesso, né? Ele toca lá. E aí eles estão lá tudo naquele lugar, assim. Eu achei muito louco aquilo, porque ele começa a cena, você não sabe quem tá lá embaixo, e depois ele mostra, não, e aí, olha aí, tá. É um amigo maconheiro que você tá. Caraca, esse cara e tal. Isso é muito legal, assim, ver personagens, tem algumas questões forçadas, né? Sim. Mas ver personagens que passaram, porque é assim que acontece às vezes. Você vê uma pessoa na sua vida aqui, você vai ver daqui 10 anos. E são essas que você vê uma diferença, assim. Quem você vê todo dia, você só vai notando, assim. Uma coisa engraçada, a gente tá fazendo um pouco isso do Boyhood, cara, porque você vai vendo nos filmes, os nossos episódios mais antigos, você vai vendo as diferenças, né? É verdade. A gente evoluindo, assim, a minha cara de moleque nos primeiros Wednesday Movie Night, que é o que a gente fazia antes de fazer os Bons Companheiros. A do Rod também, que também tinha cara mais de moleque. Aí você vai ficando mais gordinho em uma época, mais magro na outra, cabelão, barba e tal. Então, às vezes você ouve uma coisa que você fala, puta, hoje isso eu não falaria isso, talvez não dessa forma, cara, né? Mas eu acho que isso é a síndrome do artista. Todo artista que
tá satisfeito com um trabalho de 4 anos atrás, ele precisa alguma evoluir coisa um pouco errada. mais. É Porque verdade. sempre tem uma coisa que, puta, não devia ter falado assim. Eu imagino até que quem faz stand-up, quem faz música, né? Tipo, Acho que tudo, levaria isso, ou então ator, puta, faria isso de Não, uma cara, não forma precisa nem melhor. ser artista, assim, eu trabalho com programação e assim, às vezes eu pego códigos que eu fiz de anos atrás e eu falo, meu Deus, isso tá muito ruim, sabe? E na época eu achava que era mó bom, Sim, sabe? É legal ver isso, assim, e eu acho que é o que você falou, acho que se eu pegasse um trabalho, qualquer trabalho, que eu fiz há 4 anos atrás e não tivesse nada pra melhorar, aí sim eu ia ficar preocupado, sabe? Ou eu sou um gênio e não sei, mas não é o caso, então assim, e esses momentos eu acho que esses momentos cinematográficos que eu acho que o Richard Linklater coloca muito bem, por exemplo, esse fato de ele fazer as conversas serem interessantes e tal, isso, cara, é um poder que poucos têm no cinema, de fazer uma simples conversa ficar interessante. Acho que o mais próximo disso é o Tarantino. O Tarantino, talvez, só que eu acho que o Tarantino, ele se garante também... No diálogo, né? No diálogo, exato. No texto, né? Isso, ele coloca a ação, mas a ação dele é muito bem dosada ali, são pequenos pontos. Então, assim, no geral, eu gostei muito da parte cinematográfica do Boyhood. Certo. Mas eu acho que ele imita muito a vida real. Exato. E é nesse ponto que eu acho que ele começa a falhar, a ser um filme Ele perde o chato. interesse. Ele é um filme experimental, né? O conceito dele é ótimo, só que enquanto você está vivendo aquele conceito, é chato porque a vida real é chata. Exato, Exato. Porque não é nada extraordinário na história desse é. menino, por mais as pessoas rodeiam. A gente vai ver transformações positivas, a gente vai ver transformações negativas. A gente vai ver nada mudar. É um menino desinteressante. Concordo. O O personagem inteiro, ele não toma Eu atitude também. nenhuma. Eu também acho mas ele que não toma toma. atitude nenhuma por conta própria. São sempre as pessoas dizendo o que ele tem que fazer. E isso eu acho que é um pouco também um reflexo dele ser uma criança um pouco negligenciada pelos pais. Assim. Também, não, exato. Porque o pai dele não tá concordo. junto, a mãe dele, Sim. por mais que ela tente dar, ela não liga muito assim pra ele, eu acho, principalmente no começo. Ela tá querendo ir atrás de um homem que dê segurança e tal, acaba colocando os filhos numa situação. Mas, assim, não tô falando que ela é vilã, é coisas da vida, entendeu? Sim. Ela quer o melhor pra família. A exatamente. família não é dar atenção, carinho. Ela quer prover, né? Então. E aí eu acho que ele acaba ficando meio assim inseguro. Tanto é que ele sofre Sim. bullying na escola, né? Ele. Tem que se mudar várias vezes, então ele sempre tá numa escola diferente e tal, né? E isso, acho que assim, ele começou a ficar interessante quando ele começa a ganhar uma personalidade um pouco tarde, eu acho, assim, com uns 16, 17 anos já, sei lá. Não sei até que idade que ele Ele era. começa a questionar, exato. Ele começa a tomar cerveja, fumar, Mas eu acho que isso é exatamente. natural da vida, às vezes você escuta também acho, muito o que deve verdade. fazer, então de novo, é aquele problema. E aí que tá, ele é o protagonista. Então como sendo protagonista, a gente tá acompanhando o menino sempre, sabe, ele não tá tomando as atitudes por conta própria, demorar pra ter essa evolução, que é natural da vida, mas como é um filme, às vezes a gente quer... Você quer uma coisa mais rápida. Não, você talvez quer uma história mais interessante mesmo, né? Interessante, porque assim... mais ativa. É assim, é aquele negócio, é um filme que ele é louvável. Você fala, puxa, a ideia foi muito boa. E você... eu entendo, é aquele negócio, você entende todas as decisões do diretor. Ele fala, gente, eu quero fazer um filme pra retratar a vida. Então, vai ser chato? Vai. Vai ter coisa que não tem solução? Vai ter pouco conflito ou muito, dependendo do seu ponto de vista. Então, assim, é isso. É isso que ele está te entregando. Então, assim, pessoalmente, não é o que faz muito, o que me apetece muito no cinema. Sim. Eu gosto de ver histórias criativas sendo bem contadas, né? Sendo bem mostradas. O exemplo positivo do mesmo diretor é a trilogia. Trilogia, Antes do Acho que é o melhor exemplo. Ele conseguiu fazer tudo aquilo de bom que ele faz. A gente consegue, se você pegar a trilogia como um todo, a gente vai ver esse lapso de tempo. Vai ver. Que você não espera quando você assistiu o primeiro filme. O legal é que todos os filmes eles deixam um final em aberto, mas ao mesmo tempo um final concluído. Exato. Mas a ideia, a história continua pra você, entendeu? Se você quiser achar, imaginar como vai ser o futuro desses personagens. Mas, mano, deu 10 anos o cara fala, anuncia a sequência. Entendeu? Então imagina quem viveu... Caramba, com os mesmos atores, 10 anos mais velhos. Saber quem aconteceu com os personagens. Isso é bem legal, né? Isso a gente viu recentemente com o último, faz o quê? 1 ou 2 anos que saiu o último. O Após a Meia-Noite, né? Que aí eles já estão numa fase muito diferente. E isso que é legal também, que ele não é a mesma coisa 10 anos depois. Ele muda a fase da vida dos personagens. Ele retrata a e fase do da próprio vida. diretor, que a gente estava falando, do jeito que ele pensa. Aliás, eu tenho uma foto que eu tirei lá, no primeiro filme eles terminam o filme numa estação de trem, se você assistiu, você sabe, a estação com a moto. Tirei uma foto lá, foto toda borrada, tá aqui a foto
borrada pra caramba. Tem um cara que quis fazer uma coisa parecida com Boyhood, se você assistiu Blue Valentine. Sim. Não vi. Eu esqueci o Ryan Gosling, é que o Bruno adora o Ryan Gosling. Confundi com Blue Jasmine. Ah, tá. Pô, Blue Valentine eu achei um filme foda, assim, muito bom. E o que o diretor queria fazer é a mesma coisa, era fazer duas partes da vida, uma que eles estão solteiros, se conhecendo, inclusive é o Ryan Gosling e a Michelle, a mulher do... Não, é ex-mulher do Heath Ledger. Heath Ledger, é. E eles estão se conhecendo, é tudo certo e tal, e aí depois, tipo assim, 10 anos depois, ele teve que fazer com maquiagem, ficou muito bem feito, mas a ideia dele era gravar isso, esperar os atores envelhecerem tipo 10 anos e gravar depois. E aí teve todo um problema com o estúdio, porque, um risco muito grande. Você não sabe se o Ryan Gosling vai estar vivo daqui 10 anos, você está investindo uma grana agora que você não vai ter retorno. Se ele vai meter um Shia LaBeouf e falar I'm not an actor. Exatamente, ou se o cara vai morrer, ou se o cara, entendeu, não quer fazer mais o que está combinado, então foi um risco muito grande e eles acabou não fazendo, né? E, aliás, esse diretor é muito bom, cara. Tem o outro filme dele, o The Place Behind the Pines também, que eu gosto pra caramba. E é um conceito aí que foi já ensaiado, só que ele não conseguiu fazer. E o Linklater fez aí também, até pela... talvez ele tenha um pouco essa coisa mais de cinema independente, né? Parece assim. Sim, o Anjos do Amanhecer surgiu nessa época do cinema dos anos 90, quando o Tarantino fez o Reservoir Dogs, aí teve Desperado, aí teve Soderbergh, todo mundo fazendo filme, até os irmãos Coen, fazendo filme independente. Filmes bastante experimentais. E o Linklater achou essa voz dele muito bem, assim, né? Gravar um filme de diálogo. Foi até copiado no Brasil pelo Apenas o Fim. Vocês assistiram? Apenas o Fim. Cara, eu assisti um pedaço. Que é com o Gregório da Vivier, Matheus e a Souza. Sobrinha Mamada. E a Sobrinha Mamada, né? Quando eu gostei, eu adorei esse filme. Aliás, eu assisti esse filme atrás do... Quando eu gostei, eu adorei esse filme. Quando eu assisti, eu adorei esse filme. Aliás, eu assisti esse filme atrás do Marco Gomes no cinema. Um abraço pro Marco Gomes. Stalker. Não, sério, tipo, eu tava sentado aqui... Se você estiver no cinema, olha pra trás, o Luiz pode estar atrás de você. Não, eu tava... Era um cinema muito vazio, assim, eu sentei eles na minha frente com a atual esposa dele, então um abraço pra ele. E é um filme muito parecido, assim, até talvez seja inspirado, mas é bem inspirado. Porque é isso, é um filme de diálogo, só que passando Cara, eu vou te falar na que eu não PUC do Rio de Janeiro. Assim. Eu comecei a assistir no Netflix. Não gostei tanto eu assisti agora há pouco e também não gostei tanto. E aí eu tava assistindo, né, com a minha mulher e a gente parou de assistir no meio, assim, falou, vamos ver outra coisa? Vamos. E é um filme que tem muita referência nerd, então na época foi um assim, ele citava o Omelete, citava o Judão, então todo mundo promoveu ele por isso também. E só que acabou eu vou dar outra chance, porque ele passou por mim quando eu tava na Comic Con. A gente pode convidar o Matheus Souza para na fila do Scott Snyder. Óbvio que todo mundo passou por mim enquanto eu tava na fila do Scott Snyder, porque a fila não andava. Fila gigante. E aí ele passou por lá, eu falei, ô Bru, sabe aquele filme que a gente não terminou de assistir, Bru, minha mulher? Você é daquele cara que passou. Olha que mancada, hein? Pois é. O Richard Linklater brasileiro. Exatamente. É só ele lançar um Waking Life e pá, vai estourar. Mas acho que no geral, o que eu pensei do filme é assim. Eu não gostei muito, porque eu achei ele, né, como a gente disse, a história, parada e tal. Mas eu fiquei com um pouco de pena, porque eu falei, é um filme tecnicamente tão bom. Você ficou 12 anos, conseguiu fazer esse feito épico na história do cinema. É um achievement. E eu fico pensando, pra contar essa historinha. É isso que me deixou um senso meio de decepção. Eu entendo, mas é que tá. Às vezes a gente tem aqueles filmes que são tecnicamente ruins, mas significam muito para certas pessoas. É um filme que vale a pena você ver e rever, e os problemas não impactam tanto. E nesse caso, acho que a nossa opinião, né, é basicamente isso. A gente não vai falar que gostou ou não gostou por conta realmente do quanto que a gente se importou com a história, né? A gente se conectou, né? É a nossa conexão, né? E o legal do Videocast é isso, que a gente dá o que... A gente passa o que a gente pensa, não adianta... Esse filme, por exemplo, ganhou... A gente passa o que a gente pensa. A gente ganhou... Esse filme, por exemplo, ganhou 100% no Rotten Tomatoes, ou seja, tipo, todos os críticos acharam o filme foda. E... A gente não pode seguir a onda, entendeu? A gente tem que ter nossa opinião, e eu acho que é importante dizer isso aqui. Não, é até meio impressionante que nós três achamos mais ou menos a mesma coisa. Eu pensei, eu falei com o Rod,
mais ou E menos. a gente assistiu separado. É, verdade. E os 3 tivemos a mesma conclusão. O Bruno assistiu ontem, eu perguntei, e aí, Bruno? Ele, então... Não, aqui- o Luiz Fernando assistiu primeiro, e assim que eu teria assistir, sabe quando você até fica com vergonha de falar, seu amigo... Puta, será que ele ganha? Será que Porque ele ele gostou não pra tinha falado se caralho? tinha curtido ou não. É. Eu falei, cara, o que você achou, né? O que você achou? Fala aí. Tipo... A cara manda, nossa, eu achei animal. É. Então assim, tem gente que parece que tem vergonha, né, de gostar de um filme, ou de ter um filme que é considerado muito bom e você não gosta, então você se sente meio com vergonha e tal. Mas eu acho que não, né, cada filme fala pra cada pessoa de um jeito, né? Sim, Então assim, eu imagino se fosse uma mãe divorciada que tá cuidando dos Assistindo, filhos sozinha, exato. porra, ia ser outro filme, né? Isso é verdade, Tem né? até uma Metade do filme é quem tá assistindo, né? tem até uma frase legal eu não sei de quem que é, desculpe, mas que fala assim que o filme, aquele filme que você assiste, ele é a soma de todos os outros filmes que você já assistiu, mais as suas opiniões, mais as suas Mais a sua experiências. vida, Mas a sua bagagem Exato. emocional, na verdade. Então assim, aquele filme, ele não é só aquilo. Ele é aquilo, mas toda a bagagem, o repertório que você tem de todos os outros filmes, de todos os livros que você leu, de todas as experiências que você teve na sua família, na vida real, na escola. Então assim, eu não estou justificando da gente achar o filme que não seja tão legal. É mais assim, é um apelo que eu tô colocando aqui em nome, né, do nosso videocast, que assim, cara, não é ruim você ter sua própria opinião. Sim, né? por isso que os comentários estão aqui embaixo. Quantas vezes a gente... Achei um Exato. episódio mais polêmico dos Bons Companheiros é o Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha 2. É verdade. Que é um filme que, né... Que nós não gostamos e as outras não. pessoas adoraram. Exatamente. Né? Tem gente que adorou o Peter Parker descolado, a gente já não gostou tanto. Isso muda mas- muito realmente, até a fase da sua vida. Talvez um filme que você não goste hoje, você goste daqui a 10 anos, né? Sim, É, ou Quando contar você menos, assiste, né? ou menos. Eu já tive A regra dos 15 anos. experiência falava, né? até recente. Pô, dá um exemplo do Thor, cara. O primeiro Thor, quando eu assisti, eu saí vidrado do filme. Assim, tipo, muito feliz. Falei, caramba, era tudo que eu esperava ver o Thor, que era o meu personagem favorito da Marvel. Thor. Thor! E aí eu fui assistir com a minha família em Blu-ray quando saiu, Dublado. dublado, que minha família só assistiu dublado. Mas esse não é o problema. Quando eu já assisti o filme, o impacto foi menor, assim, sabe? Diferente de Homem de Aço, que eu falo, Que o Roger assistiu 5 vezes. Eu e tô pra continua- reassistir Homem de Aço pra gente gravar o episódio de Homem de Aço, que vai ser um dos próximos. Sim. Já tá, quase chegando na vez dele na fila aqui, É. na fila OBC. e se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Marquinho Gomes. Mostra pra gente que você chegou até o fim desse vídeo. Que você sabe que o Luiz Fernando é um stalker maldito. Exato. Coincidências da vida. A vida, cara. O Boyhood é isso, é um filme sobre a vida. A vida é assim, né, cara? Boyhood? A É um vida- filme da vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Clique no botão vermelho, adicione o vídeo nos favoritos, mande pra alguém que gostou do filme ou que não gostou. Se a pessoa perguntou assim, mas eu não entendi, qual é a sacada do filme? Mande os bons Manda. companheiros pra ela. Exatamente. Né? Então você pode curtir a gente no Facebook, facebook.com/os bons companheiros. Conversa com a gente no Twitter é legal, a gente interage bastante, porque tem pouco seguidor nosso lá. É. Né? É o, A gente tem bastantes comentários aqui, né? Mas Isso. o Twitter ainda tá um pouco morto. é o Mas arroba entra lá. cinema ABC. Arroba Cinema ABC. Isso, e temos também, se você quer ouvir os nossos episódios, Isso é bom. além de assistir, você pode ouvir no seu smartphone, aí você pode fazer isso onde você quiser. É. E para fazer isso, você pode entrar no seu aplicativo de podcasts, entrar lá, colocar os bons companheiros, Vai entra tá lá. a gente vai estar lá em qualquer aplicativo de Qualquer podcasts do diretório de planeta. podcasts Exato, do universo. Exatamente. E eu tenho um desafio aqui, Isso é de coisa mentira. diferente. Um desafio para quem está assistindo aqui. Você que gostou de Boyhood, ou você que não gostou de Boyhood, mas assistiu, eu gostaria que seria muito legal se você assistisse a trilogia Antes do Amanhecer, antes do Pôr do Sol Tá aí uma dica E excelente. E Antes da Meia-Noite. Principalmente, sim, primeira coisa, assiste o primeiro filme, que você vai gostar e vai se não vai empolgar e vai conseguir querer deixar de assistir. assistir o final de cada filme te Sim. faz querer saber o que aconteceu na vida desses personagens. E é um filme daqueles que é tanta conversa interessante que você vai sair de lá estimulado até, certeza, assim, com certeza. é basicamente uma conversa nossa aqui, cara. Com certeza. É muito legal. E se você quiser, só pra terminar, um conteúdo exclusivo que a gente só manda pra quem é inscrito num lugar especial, que é osbonscompanheiros.com/VIP. Ou Exatamente. seja, seja um VIP grátis, ou seja, você não vai pagar nada pra isso. Inscreva-se lá. Você só vai precisar entrar em osbonscompanheiros.com/VIP, colocar lá o seu e-mail
E a gente vai te mandar sempre que tiver um vídeo novo, mas também nós vamos te enviar conteúdo exclusivo, que só quem é VIP recebe. É só que não tá aberto pra todo mundo no YouTube, não. Ou seja, vídeos exclusivos que não estão públicos. Material, listas de filmes que a gente recomenda. Tem uma lista de filmes do Bruno. Menda. A gente recomenda. Tem uma lista de filmes do Bruno de ficção científica. Eu falei isso, mas não deu certo. Mas E temos também making-offs e algumas coisas só para aqueles mais chegados, certo? Só para chegados. Certo. A gente não vai colocando aqui coisas na internet, por mais que eu conte histórias aqui da minha vida que não deveriam ser públicas. A nossa vida é um livro aberto aqui na internet. Mais ou menos. Algumas páginas estão reservadas para quem está no ABC VIP. Então, tem acho que é uma frase do Neil Gaiman, que eu também posso estar errado, mas que ele diz assim, quando você escreve um livro, né, e você se sente andando pelado no meio da rua, é porque aí você começou a escrever bem. Olha. Né? Veja só que você está expondo a sua verdade. É dele mesmo, é um discurso que ele fez no colégio, né? Numa faculdade e tal. Minha memória não é tão Commencement Speech, procura aí. Neil Gaiman Commencement Speech. Ó. E lembrem-se! Ao assistir bons filmes, que seja com bons companheiros. Turn off